Vocês têm um minuto para ouvir a palavra de Krishna? Olá, queridos! Chegamos no dia 13 e hoje nós vamos falar sobre o Bhagavad Gita, que é uma obra de Krishna. Olha só que interessante. Volto umas casinhas atrás que a gente explicou quem é Krishna. Gente, eu, né? Expliquei quem é Krishna e o que ele veio fazer neste mundão. E hoje a gente vai falar sobre o Bhagavad Gita. Mas para chegar no Bhagavad Gita, a gente tem que explicar sobre um épico indiano chamado Mahabharata. O nome original da Índia é Bharata. E Mahabharata significa Grande Índia. Então, esse épico conta a história da Índia, dos clãs que tinham, como foi formado, quem casou com quem, que deu origem a tal família, né? E essa história vai crescendo, 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 até que a gente tem duas famílias irmãs, né? Então, tem lá o avô, que teve 2 filhos, e aí esses filhos, né, vão tendo mais filhos e formam ali 2 famílias irmãs. E chega num ponto da história que uma família perdeu o reino para essa família cumpriu uma série de exigências, e depois que cumpriu essa série de exigências, essa família chegou aqui e falou assim: ei, devolve meu reino. E essa família fez o quê? Não. E aí começa uma grande batalha pela retomada do reino, que é a batalha de Kurukshetra. E Kurukshetra significa campo do Dharma. Olha só que interessante. E quando vai começar a batalha, Arjuna, que é um, né, dos filhos dessa família aqui que perdeu o reino, ele chega para Krishna e fala assim: Krishna, põe a minha charrete, meu carro, né, no meio do campo que eu quero ver aqui o cenário. Aí Krishna era o charreteiro do Arjuna, leva a charrete, né, até o meio, e aí Arjuna olha para um lado, é a família dele, né, os irmãos, esposa, filhos, né, amigos. E aí ele olha para o outro lado e ele também vê a família dele, porque é o tio-avô, os primos irmãos. E aí ele fica num dilema de Tostines, porque ele vira para Krishna e fala assim: Krishna, se eu perder a guerra, eu vou ficar triste porque a minha família vai estar desamparada, né, aqui os meus irmãos. Mas se eu ganhar a guerra, eu também vou ficar triste, porque significa que eu vou ter matado toda a minha outra família lá do outro lado, né? O meu tio-avô, né? Que é um avô, meus primos, tal, né? Amigos, ele tem amigos também lá do outro lado, tal. E ele fica nesse impasse. E aí Krishna chega pra ele e fala assim: Arjuna, eu vou te ensinar o que é yoga. E aí se desenvolve o Bhagavad Gita, que é um diálogo entre Krishna e Arjuna, e onde Krishna explica para Arjuna o que é o yoga e o porquê que ele não deve se ater a essas questões e fazer o que tem que ser feito. Então, o grande ponto aqui que Krishna fala para Arjuna é: faça o que tem que ser feito e recupere o seu reino. Só que quando a gente traz o Bhagavad Gita pra gente, ele fala: recupere o seu reino, é você recuperar a si mesmo, né? O yoga, ele sempre vai falar de um caminho de autorrealização. Então, vença seus inimigos, não importa quem seja, né? Quais são os seus inimigos. E geralmente o nosso inimigo é a preguiça, a procrastinação, ilusão, fofoca, inveja. Às vezes a gente começa a entrar, né, tipo, nossa, agora eu vou ficar aqui regadinho, vou fazer, né, tudo bonitinho, aí passa uma borboletinha, a gente, né, enfim. E a grande chave é justamente isso, né, haja, você tem que agir, mas não se preocupe com os resultados também, o resultado foge do seu alcance. Mas uma lição que fica, né, eu acho que eu até falei isso no post de Krishna, é que todo mundo, mesmo com esse exército daqui, tendo menos homens, menos armas, menos estrutura, né, sendo um exército mais enxuto, todo mundo falava pro pessoal daqui, né, que eram os
Nossa, fugiu o nome. Pior que eu leio isso todo dia. Os Kauravas e os Pandavas. Nossa, olha que mico. Então tem lá as duas famílias, né? Os 5 Pandavas, que é onde está a Arjuna, né? E os Kurus, que é esse que tomou o reino. E todo mundo chegava para os Kurus e falava assim: vocês vão perder a guerra, porque eles têm Krishna, e onde há Krishna, há vitória. Ou seja, onde tem Deus, tem vitória. Onde tem karma, sim, karma como ação, tem vitória. Onde tem dharma, tem vitória. Onde tem ética, tem vitória. Então, é isso. É muito legal. Eu recomendo a todos. Quem faz aula comigo já tá careca de ouvir. Eu falo muito do post da professora Glória Arieira, que ela narra o Mahabharata desde o início. Joga no YouTube, professora Glória Arieira, da escola Vidya Mandir, é uma escola do Rio de Janeiro, mas lá você consegue ouvir o Mahabharata desde o primeiro episódio, e ela vai contando e você vê, né, essa história crescendo, 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 até chegar ali na grande batalha, tá bom? Então é isso, queridos, que vocês aí tenham curiosidade para ver aí para ler o Bhagavad Gita e, se possível, pegar o Mahabharata desde o início, porque é uma história muito legal. A gente se vê nos personagens, a gente fica com raiva, a gente fica, nossa, mas por que você está fazendo isso? Enfim, é uma história muito, muito bem construída e cativante. E que nos traz muitas lições éticas, tá bom? É uma história de reforma. Então é isso. Beijo pra vocês e até a próxima.